Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre as trocas gasosas, tá bom? Então, quando a gente fala de trocas gasosas, nós lembramos de quê? Né? Quem seriam esses gases que serão trocados, né? O gás oxigênio e o gás carbônico, tá bom? Então, olha só, antes de começar a falar sobre as trocas gasosas e falar sobre o sistema respiratório, tá bom? Que é o sistema que a gente vai estudar hoje, vamos ver aqui as imagens de alguns seres vivos. Temos aí o peixe, né? Temos aí o sapo, temos também aí um ser humano, né, fazendo uma atividade física. E temos aí a imagem de uma planta, tá certo? Então, o que será que tem a ver? Qual seria a relação entre trocas gasosas e todos esses seres vivos? Será que esses seres vivos eles realizam essas trocas gasosas? Todos eles realizam? Né? Como será que a respiração de um peixe ela é igual à respiração de um sapo? Ou qual seria a diferença entre esses dois tipos de respiração? E será que as plantas respiram? Nós sabemos que nós respiramos, né? Nós sabemos disso, nós fazemos isso o tempo todo, tá bom? Então, nós já vimos lá no ano passado, né? Lá no 7º ano, foi estudado, né, a respiração de todos os seres vivos, né? A gente viu que, por exemplo, os peixes respiram por brânquias, né? O sapo tem a respiração cutânea pela pele, né? E as plantas também fazem a respiração e também fazem a fotossíntese, tá bom? E o que a gente vai falar agora especificamente é da respiração humana, né? Como acontece as trocas gasosas, né, do ser humano, qual a importância disso, né, para que a gente consiga desenvolver todas as nossas atividades do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos falar dos processos de respiração do ser humano. Tá bom? Para isso a gente vai diferenciar inicialmente, né, a respiração celular das trocas gasosas. Existe respiração celular e existem trocas gasosas. Qual seria a diferença? Então olha só, a respiração celular é exatamente aquela que nós falamos anteriormente, né? É aquela que a gente viu que acontece dentro das células, né? Nós vimos que dentro da célula o que acontece é o seguinte: acontece um processo de liberação de energia, né? As células, elas pegam, né, os nutrientes que são levados a partir do sangue, né? Olha só a integração dos sistemas, né? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestório. Há uma integração entre esses sistemas, né? E aí para que a célula ela consiga produzir energia, tá bom? Então a respiração celular está relacionada com a produção e liberação de energia pelas células. Já as trocas gasosas vai envolver o quê? A retirada de gás oxigênio do meio, né? E a liberação de gás carbônico do corpo. Por isso, trocas gasosas. Recebe o gás bom, que é o oxigênio, libera o gás ruim para o nosso corpo, que é o gás carbônico. É isso que vai acontecer nas trocas gasosas. O que nós vamos ver nessa aula é como acontecem essas trocas. Quais são os órgãos responsáveis por essas trocas gasosas, tá bom? Que são os órgãos que compõem o sistema respiratório humano, tá bom? Então vamos falar desse sistema respiratório humano. Então nós temos aí, ó, na imagem, né, os órgãos que compõem esse sistema, tá bom? Na verdade, esses sistemas ele é composto por duas partes. Tem as vias aéreas, que é por onde passa o ar, são os órgãos, são as estruturas responsáveis pela passagem do ar, e esse ar ele vai para onde? Ele vai para os pulmões. E lá nos pulmões é onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, tá bom? Então nós vimos lá no sistema cardiovascular, no sistema circulatório, nós vimos que o sangue, né, existe a pequena e a grande circulação, lembram disso? Então o sangue ele é levado para os pulmões. O ar, o oxigênio e o gás carbônico estão no sangue, certo? Essa troca vai acontecer exatamente lá nos pulmões. Lá nos pulmões, o sangue rico em gás carbônico, ele deixa o gás carbônico, recebe o oxigênio e sai rico em oxigênio para oxigenar todas as células do corpo. E esse processo ele é contínuo, tá bom? Então lá no pulmão ou nos pulmões ocorrem essas trocas gasosas. Vamos entender, gente, o que acontece com o ar em cada uma dessas estruturas aí, tá bom? É o que a gente vai ver agora. Então olha só, gente, aqui nós temos uma estrutura mostrando todos os órgãos do sistema respiratório humano. Vamos entender o que acontece com o ar em cada um desses órgãos, tá bom? Então, o ar ele vai entrar no nosso corpo através das narinas, né? Os dois orifícios que formam as narinas, tá certo? Então, das narinas, esse ar ele vai vir para as cavidades nasais, certo?
Como nós sabemos, dentro das cavidades nasais existem pelos, tá bom? Esses pelos eles servem para filtrar, né, o ar. As impurezas, né, aquelas partículas maiores que estão suspensas no ar, elas vão ser filtradas por esses pelos, certo? E elas vão ser retidas exatamente porque o epitélio que forma aqui as cavidades nasais, libera uma secreção, certo? E essa secreção faz com que essas impurezas fiquem presas aqui nas cavidades nasais, tá bom? Então, o ar que está mais puro, certo? Livre de impurezas e já aquecido e umedecido, ele vai passar para a faringe, tá certo? Ele passa para a faringe, e depois da faringe ele vai passar para a laringe, tá bom? É importante falar sobre a faringe porque a faringe nós já falamos lá no capítulo anterior, onde nós falamos do sistema digestório. Então, a faringe ela também faz parte do sistema digestório. Então, existe uma comunicação entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Por isso que é possível nós respirarmos tanto pelo nariz quanto pela boca. Claro que é mais importante a respiração pelo nariz. Por quê? Porque o nariz possui os pelos, né, que filtram as impurezas e também aquela secreção, né, que faz com que essas impurezas fiquem ali retidas, tá bom? Então, olha só, o ar depois que ele passou aqui pela faringe, né, ele chega na laringe, certo? E lá na laringe é importante a gente falar também que existem as pregas vocais, né, que também é conhecida como cordas vocais, né? Essas pregas vocais são exatamente responsáveis pela produção dos sons, tá bom? Então, quando o ar sai pela laringe, as pregas musculares elas vibram, né? E aí a vibração dessas pregas musculares forma exatamente a voz, tá bom? Então, da laringe, né, esse ar ele vai vir até a traqueia, ó. A traqueia que são essas estruturas aqui, tá certo? A traqueia está localizada exatamente na frente do esôfago, certo? E tem mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro, né? 2,5 centímetros, certo? As paredes da traqueia são formadas por anéis cartilaginosos incompletos, tá bom? Que fazem a sua sustentação. E também mantém a traqueia sempre aberta. Então a traqueia ela vai estar sempre aberta, tá ok? As células que compõem aqui a parte interna da traqueia, desses anéis, né, cartilaginosos, eles são formados por pequenos cílios, né, como se fossem pelos microscópicos, bem pequenininhos, certo? Qual seria a importância desses cílios? É exatamente fazer, né, novamente aquele papel que já foi feito ali em cima nas cavidades nasais. Só que aqui nas cavidades nasais ela vai filtrar, né, vai reter aquelas partículas maiores. Pode ser que algumas partículas menores ainda cheguem aqui na traqueia. Essas partículas elas não podem chegar nos pulmões. Então aqui esses cílios eles vão fazer com que essas partículas microscópicas elas não passem para os pulmões, tá certo? Então elas ficam retidas aqui e elas voltam para o esôfago, certo? Elas voltam para o esôfago e não vão aqui prejudicar o processo lá das trocas gasosas nos pulmões, tá bom? Muito bom. Então, depois daqui da traqueia, finalmente, né, esse ar ele vai chegar até aqui, né? Vai chegar aqui nos pulmões. Só que antes disso, né, aqui, ó, se você observar aqui na traqueia, no final da traqueia existe uma bifurcação, né? Que vai formar exatamente essa bifurcação, ela vai formar exatamente essa árvore respiratória, tá certo? Ó, formou aqui, essa bifurcação vai formar estruturas menores. Se você analisar, parece mesmo uma árvore, tá bom? Que são exatamente os brônquios, tá bom? Temos aqui os brônquios. Cada brônquio ele vai se ramificando, certo? Em estruturas cada vez menores, formando os bronquíolos. Então, os bronquíolos são as estruturas bem finas, né? Que vão se ramificando. E esses bronquíolos, eles vão finalizar em estruturas bem menores ainda, parecem uns cachinhos de uvas, só que microscópicos, que são os alvéolos pulmonares, tá bom? E lá nos alvéolos pulmonares é que vão ocorrer as trocas gasosas, tá bom? Então, na próxima aula nós falamos exatamente sobre os pulmões. Vamos deixar a próxima aula para a gente falar apenas sobre os pulmões, tá beleza? Então, valeu, gente, bons estudos!